E aí? Bora pra mais um vídeo? Eu continuo toda santa vez que eu vou fazer um vídeo, eu dou essa risada, cara, não sei porquê. E, mais uma vez, cá estou eu fazendo o meu bendito café da manhã, café da tarde, enquanto eu converso aqui com você. Eu tô muito feliz porque hoje eu consegui algo que eu queria, né? Eu tava resolvendo uma questão aí que talvez eu traga aqui pro meu canal do YouTube. Eu estou pensando em uma forma de falar sobre isso que faça sentido, tá? Porque a princípio, cara, é algo muito, não diria pessoal, mas por motivos maiores eu prefiro segurar um pouco. Isso acaba até trazendo um ponto muito interessante que eu posso trabalhar com você hoje, que é sobre você saber para quem você fala as coisas e o que você fala. Às vezes não é legal tu soltar o que está acontecendo. Por mais que eu esteja aqui, por exemplo, fazendo esse processo da minha evolução, né, principalmente do corpo, mas a minha constante evolução mental, de acordo com o que eu tenho trabalhado, do que tem acontecido na minha vida também, que eu vou trazer aqui para você, é importante também eu falar um pouco sobre o que aconteceu, sobre o que está acontecendo, mas talvez agora não seja o momento, cara. Eu acho que, acho não, tenho certeza. Às vezes a gente precisa segurar algumas informações e não é pela falta de sinceridade, porque isso é uma coisa que eu sempre bati muito de frente, tá? Teve uma tirinha que eu vi há muito tempo atrás de dois alienígenas conversando e perguntando por que os humanos não conversavam com telepatia. E o alienígena responde, né? Porque eles têm muito o que esconder. E de fato, eu acho que a gente tem muitas vezes para esconder, sabe? As pessoas elas não são mais sinceras, elas têm medo de serem enganadas, têm medo de, sabe? De se abrirem e acontecer alguma coisa. Cara, eu acho que em relação a, aos seus sentimentos, a verdade, tu não tem que esconder, velho. Certo? Eu estava muito chateado recentemente com uma pessoa, né? O, um amigo, um cara que, pô, eu estou construindo algo novo com ele. E eu fiquei chateado, velho. Fiquei chateado demais com a situação que aconteceu. Ele me prometeu algo e quando eu fui perguntar sobre aquilo, né? Quando eu fui alinhar as expectativas, ele se sentiu cobrado e acabou voltando atrás. No fim das contas, eu vou acabar contando o que aconteceu, mas de uma forma mais sutil, tá? E enfim, cara, fiquei bem chateado. Tava muito chateado. Tanto que o vídeo de segunda-feira foi bem. Não foi muito legal. Por conta disso, tá? Por conta dessa questão aí que aconteceu. E eu tava ressignificando, eu tava trabalhando isso. O método Ecoar, ele serve para isso. Eu me escutei, eu tava buscando entender o que eu tava sentindo, o que eu tava passando. Eu escrevi muito sobre isso, sobre essa pessoa. E olha que louco, cara. Eu vou falar sobre duas coisas importantes hoje. Não conte tudo para as pessoas. Saiba contar as coisas. Não esconda, mas saiba contar. Tu não precisa explanar tudo de uma vez. E o segundo ponto, quando você alinha tudo às suas expectativas, quando você é sincero com você mesmo, quando você é honesto com você mesmo, a lei da atração ela funciona, mano, de uma forma absurda, brother. O que acontece? Eu tava muito chateado por conta dessa postura dessa pessoa. E eu acabei escrevendo muito, cara. Eu fui lá, escrevi e tal. Segunda-feira ainda tava meio baqueado, porque foi segunda-feira que aconteceu a questão. A questão em si aconteceu no domingo,
tá? Mas eu tava tranquilo porque assim, amanhã vai ser diferente. E não foi. Eu cheguei no dia seguinte e foi completamente... Foi um caos, piorou a situação. Eu vou pegar meu potinho, aí estamos conversando aqui ainda. Piorou a situação. Eu falei, mano, já era, não sei o que fazer. Que merda, fiquei muito chateado. E aí sim, me pegou na segunda. E aí, terça-feira de manhã eu escrevi pra dar uma aliviada. E hoje, cara, hoje eu estava decidido da minha postura, da minha posição. Hoje eu tava certo do que eu queria. Eu falei, cara, eu vou dar o meu melhor. Eu vou fazer o que tem que ser feito. E tá tudo bem. Eu não vou ficar chateado. Eu não vou... Eu escrevi isso, né? A primeira coisa que eu escrevi é que eu tava chateado. Aí eu falei, pô, vou ressignificar, mano. Porque não quero, não vou ficar chateado. Ressignifiquei na escrita. Organizei meus pensamentos, né? Então assim, eu me escutei. Eu confiei. Porque eu falei... Cara, tá tudo bem. Eu não preciso ficar chateado, eu não preciso ficar triste. Eu organizei as coisas. Cara, eu vou agir assim, assim, assim. Por quê? Porque eu preciso me posicionar. Porque eu não posso aceitar que isso aconteça de novo. E eu falei, eu fui sincero. Eu falei pra ele, eu falei, cara, me perdoa. Isso foi ontem. Ontem eu falei pra ele, eu falei, me perdoa, mas eu vou mudar a minha posição em relação a você por conta do que você fez, cara. Não vou aceitar isso. Eu não vou deixar que isso aconteça de novo na minha vida. Eu organizei tudo primeiro no papel e aí eu agi. Eu falei com ele, eu fui sincero. Decretei que ia ser daquele jeito. Eu não compartilhei com ninguém, eu estou compartilhando agora. E hoje eu escrevi no meu caderno algumas coisas, reafirmando essa minha decisão que eu tomei. Reafirmando que eu não ia mudar minha postura em relação a essa pessoa. Eu falei, cara, eu não vou aceitar, principalmente que a gente mantenha a amizade por conta da forma como você me tratou, do que você fez, cara. Eu não vou aceitar, porque você fez isso da outra vez e eu não vou aceitar que você faça isso de novo. Ponto. E eu vou manter essa postura. E eu escrevi hoje, eu vou manter essa postura. A única condição que eu teria de voltar atrás na minha palavra, que não é voltar atrás, seria se ele voltasse atrás também na palavra dele. Aí tudo bem. O se redimir de fato. Porque o que ele fez, cara, ele até me pediu perdão pelo que ele fez. Ele veio falar, pô, mano, me perdoa, tal, não sei o quê. Só que eu falei, brother, não adianta você só pedir perdão e deixar as coisas do jeito que elas estão. Eu fui prejudicado. E se não resolver isso, cara, não adianta. Não adianta. Não é desculpa. Ah, me perdoa que vai resolver as coisas. Eu não... Cara, tô te tratando super bem, de fato. Continuei tratando ele super bem. Mantive, sabe? A educação, a postura. Só que eu falei, só que as coisas vão ser diferentes. Sinto muito. E aí, enfim, hoje, depois de eu escrever essas afirmações de que eu ia manter minha postura, o que aconteceu hoje? Do nada, antes de eu vir pra cá, ele me chama e me fala, Fê, quero te pedir perdão e eu vou voltar atrás na minha decisão, porque eu tinha te prometido isso e eu vou cumprir o que eu prometi pra você. É o certo. A gente já tinha conversado, já estava alinhado, me perdoa e eu vou voltar atrás. E cara, eu aceitei as desculpas dele justamente porque eu já tinha definido isso. Eu deixei bem claro pra mim, eu não vou deixar que isso aconteça comigo de novo. Eu não vou. Mas ele teve coragem, ele foi humilde, pediu perdão e voltou atrás na palavra dele, honrando o compromisso que ele tinha comigo. Então, pra mim, isso foi o mais importante. O que eu quero dizer aqui pra você? Primeiro, quando eu falo de você não contar as coisas, presta atenção nesse meu exemplo. Não faz sentido eu expor a pessoa, não faz sentido eu expor a situação,
não faz sentido eu falar literalmente o que aconteceu. A grande lição que eu quero passar aqui para você é que eu utilizei o método ECOAR e funcionou. Eu coloquei o método ECOAR em prática e ele foi muito mais do que eficaz, porque além de resolver uma questão minha que eu precisava resolver, interna, né, com as minhas ideias, meus pensamentos, atraiu aquilo que eu precisava. Eu não precisei falar absolutamente nada em detalhes. Às vezes você tem um projeto e aí você se empolga, você quer contar pro vizinho, pro papagaio, pra mãe, pro tio, pro pai, e dá merda. Você tem que entender que nem todo mundo vai te compreender, nem todo mundo vai te apoiar, nem todo mundo vai tá do seu lado. E às vezes, quando a gente fala um projeto pra alguém, a energia daquela pessoa é tão negativa, cara, que dá merda, velho. Você tem que saber contar pra pessoa certa e você tem que saber também o que você vai contar. Às vezes você tá num novo projeto, não explana tudo. Você pode falar, mano, tô num novo projeto, tô desenvolvendo uma coisa aqui, no momento certo, na hora certa eu te falo. É sobre isso. É você guardar a energia daquela situação pra você. Eu estou poupando aqui você de toda a energia densa do problema em si. Não tem por que eu explanar e falar o que aconteceu. Basta os exemplos e basta as ideias. Aqui você já entendeu como é que funcionam as coisas, o que você deve ou não falar. Um pouquinho assim, né? E o principal, eu trouxe para você o método recuar na prática, certo? Vamos de novo aqui, ó. Quando aconteceu a situação que ele descumpriu algo que ele tinha cumprido, que ele tinha prometido para mim, eu fiquei puto, eu fiquei chateado, fiquei decepcionado. Eu me escutei. Eu escrevi tudo ali que eu tava sentindo. Eu confiei de que, cara, ele tem os motivos dele, tá tudo certo. Eu não vou desonrar ele, eu não vou destratar ele, eu não vou devolver com outra moeda. Organizei, decidindo que eu ia dar um passo atrás, de que as coisas não seriam novamente como elas eram antes, que seria necessário um afastamento, e eu tomei ação com calma, tranquilidade. Eu não me exaltei, eu não falei merda. Tanto que o fato de eu ter sido tranquilo fez com que as coisas fluíssem muito bem, certo? E no fim das contas, tudo isso acabou atraindo para mim aquilo que eu realmente queria, aquilo que eu realmente já tinha planejado antes. Eu tô muito alinhado, mano, comigo mesmo, com o meu propósito, com o meu potencial. Eu estou vivendo a melhor fase da minha vida, ainda não financeiramente falando, mas eu estou construindo. Hoje eu estava lendo o livro do segredo, só que um que ele fala de pôr na prática. Eu ainda não estou, né? Eu sou milionário, eu não estou, mas eu também posso trazer para as afirmações que eu estou construindo. Eu estou no processo de me tornar um milionário. E é sobre isso. Lei da atração. Tu acreditar de fato naquilo. Eu acredito na construção, certo? Cara, é isso. Tô feliz do vídeo de hoje. Tô feliz com o que aconteceu. Tô feliz por ter conseguido trazer um pouco melhor assim os exemplos e principalmente o método ECOAR, cara, na prática, velho. Fazia tempo que eu não trazia ele. E espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, cara, manda uma mensagem aí pra mim. Vamos tentar conversar ali por mensagem ou me chama no Instagram. Tem ali na minha descrição. Chama eu lá no direct pra gente conversar melhor, caso você tenha interesse em conhecer melhor o método ECOAR, né? Caso você queira também algo mais personalizado, mais único ali, exclusivo, já está aberto, já faz um bom tempo. Essa minha ideia, né? As minhas mentorias, os meus processos. Você vê, assim, eu não tô aqui tipo, nossa, o vendedor fazendo um puta merchan. Não é a ideia agora.
Agora é algo muito intimista mesmo. E eu quero pessoas que ressoem comigo. Eu quero pessoas que de fato estejam aqui e falam, mano, eu quero um acompanhamento mais próximo desse cara aqui. Eu quero que o Felipe me dê um norte, me ajude a resolver as minhas questões internas, a adquirir novos hábitos, a adquirir novas rotinas, a implementar o método Equar na minha vida, tá? Vai ser um valor extremamente simbólico para quem acreditar e confiar nesse processo que eu tô passando e que eu quero trazer você para perto de mim, fechou? É isso. Se você gosta desse tipo de vídeo, mano, já se inscreve aí no canal, aciona o sininho, comenta, compartilha com seu amigo, que vai me ajudar muito. Maluco do céu, essa minha papinha é de matar. Por isso que eu não enjoo. Tamo junto. Até o próximo. Valeu.